Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa solução desta viga em balanço, que tem comprimento de 11 metros, 3 metros de balanço, 8 metros entre os vãos e no Python. Então, para isso, eu vou chamar aqui a biblioteca Python, from SymPy import. Isso aqui equivale a dizer que eu vou chamar toda a biblioteca e não com apelido. Vou passar essa variável aqui x, essa outra aqui va e vb como simbólicas. Então, para isso eu chamo do outro lado, na igualdade, a função symbols e passo esses argumentos na forma de string. Aqui eu poderia separar por vírgula, mas eu prefiro espaço e vou testar. E agora vou fazer a primeira solução para VA, a reação de apoio. Então, eu passei esta variável aqui chamada VA e do outro lado aqui, esta função do Python que chama-se EQ, que equivale a uma equação. Então, aqui eu vou fazer a somatória do momento em B, eu tenho VA, que está aqui, até B8 positivo, porque eu vou adotar o sentido horário como positivo. Com relação à carga, eu tenho menos 20 vezes 11, ou seja, 20 vezes 11. Por que é negativo? Porque a reação vai estar aqui a 5,5 metros, né, deste apoio, então a 2,5 metros deste outro, e gira no sentido anti-horário. Então, vezes 2,5. Esta vírgula aqui equivale a dizer que é igual, uma igualdade dentro da equação. Poderia igualar a qualquer coisa. No caso aqui, a expressão é igualar a zero. E aí, eu vou solucionar essa função. VA. Eu vou fazer um comentário aqui nessa última e para mostrar algumas coisas. Por exemplo, quem é VA? Então, VA, na verdade, é 6875, uma lista. Como é que eu sei que é uma lista? Buscando o tipo de dado, que é o type, e aí eu coloco a variável. Então, ele vai me dizer qual é o tipo de dado. É uma lista. Eu vou agora fazer comentário aqui, e vou comentar também aqui, para mostrar o que representa esse VA antes de eu solucionar. Antes de solucionar, o VA, na verdade, é uma relação. Então, está aqui, é uma relação, ou seja, uma equação. 8VA menos 550, zero. Em termos numéricos, não significa nada. Isso aqui é simbólico. Se eu colocar aqui type VA, ele vai mostrar que é uma relação do SymPy. Então, aí ele mostra que é uma igualdade relacional do SymPy. Então, nada disso me interessa. Eu vou colocar comentário apenas para depois, se vocês quiserem, poder fazer. Então, aqui eu tenho já o VA. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a saída, print. Então, a reação de apoio em A vou passar aqui um método chamado módulo, né? E colocar aqui ponto 2F, ou seja, eu quero duas casas após a vírgula, e para isso tem que ser um float. Então, vou fechar aqui, vou chamar o módulo de novo, e qual a variável que eu quero mostrar? Esta aqui, VA. VA. E antes de fazer isso, deixa eu colocar um comentário aqui. Eu não expliquei o que é VA, né? Então eu vou colocar aqui VA agora. Nesta posição 0, eu transformei a lista. Então agora eu tenho o valor 6875. Se eu colocar aqui type VA, tá? Desta forma aqui, então eu tenho aqui que ele se trata de um número float.
tá? Mas ainda dentro do SymPy. Bem, voltando aqui ao print, tem aqui a reação de apoio EVA, vou colocar aqui uma vírgula, vou abrir uma outra string e colocar aqui kilonewton, que é a unidade de magnitude desta reação. Vou fazer agora a saída, rodando Shift Enter, ele colocou aqui. A reação de apoio em A é 68,75. A vantagem de fazer aqui, porque eu posso colar tudo aqui, né? Inclusive isso aqui, não tem problema. Posso colar. E aqui simplesmente eu vou tirar algumas linhas que são desnecessárias, como essas duas aqui. E vou mudar aqui, né? Em vez de A, eu passo a B. E aqui é VB. Mais VB, olha só. Eu vou fazer a somatória do momento em A. Então, VB vai girar no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar aqui menos VB vezes 8. A carga não muda, 20 vezes 11, mas a resultante aqui em 5,5, a distância será 5,5. E o sinal positivo, já que essa resultante vai girar no sentido horário. Então, eu coloco aqui mais 20 vezes 11 e a distância aqui, 5,5. Vou mudar aqui também. Onde estiver VA, vou passar para VB. VB. E para ficar coerente aqui, o apoio é B e a variável que está chamando é VB. Então, a saída aqui agora vai ser em relação ao apoio B. Então, a reação é 151,25. Bom, vamos fazer uma verificação aqui. VA mais VB tem que dar o quê? Essa carga aqui, 11 vezes 20, ou seja, 220. Então, tá lá, 220, passou. Bom, o próximo passo agora é determinar o momento máximo. Então, eu vou fazer aqui um markdown, colocar aqui, momento máximo. Só para ficar mais elegante. Então, eu não fiz nessa célula o código, eu passei uma marcação de texto, né? Um texto de marcação. Bem, como é que eu acho o momento máximo? Então, para isso eu vou colocar aqui uma outra figura. Bem, agora eu tenho essa figura aqui estilizada, que é a mesma viga, só que eu estou abstraindo que aqui eu tenho uma seção S e uma distância X. Então, eu não sei onde é essa seção é, só sei que ela está aqui neste vão. Né? Não está neste porque aqui, primeiro, não é vão, é um balanço. Então, suponho que aqui teríamos momentos negativos e aqui momentos positivos. Então, o momento máximo que eu quero encontrar é o positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função aqui. Então, eu vou chamar essa função de mx, m maiúsculo, x minúsculo, e aí eu vou passar, já que eu tenho aqui o simbólico, eu vou dizer aqui que aqui é VA, né, VA vezes x, menos, né, quem que é menos aqui? A carga, que é 20, né, menos 20, vezes esta distância agora, x, vezes essa distância no seu CG, então vezes x sobre 2. Então, o momento máximo aqui, eu vou conferir a função, então eu tenho menos 10x, 78,75x. O que eu faço agora? Eu quero determinar em que ponto está x aqui, que ocorre o momento máximo. Para isso, eu sei que esse ponto é onde o cortante é zero. Então, eu posso fazer uma derivada disso aqui. Então, eu vou chamar Q de cortante
e vou derivar esta função aqui, mx. Então, como é que eu faço? Eu chamo uma função do SymPy chamada diff e coloco mx em relação a x. E ele vai me dar a derivada. Eu vou aqui fazer a saída de Q e aí eu tenho a derivada. 68,75, 20x. Muito bem. O que é que eu faço agora? Eu vou solucionar Q para zero. Então, eu vou chamar essa solução de D, uma distância. E vou colocar a função solve para Q. E só para conferir, eu vou chamar D. Ó, novamente D com aquele problema de que é uma lista. Então, como é que eu faço? Passo uma igualdade e D zero, na posição zero. Essa posição zero vale para lista e para vetor, para raiz. É que em outras linguagens a posição, por exemplo, de um vetor, a primeira posição é 1, mas no Python é 0. Então agora eu vou fazer aqui a saída D. Então já tem aqui um tipo numérico. Então eu posso trabalhar com esta função, com este valor. Então, onde que vai ser o momento máximo? Bom, o momento máximo vai ser o valor de D substituído nesta função aqui. Então, eu vou escrever aqui momento máximo. Sim. Vou colocar max. Tá? Evito acento, né? Então, igual. Aí eu vou chamar mx sub s, quer dizer, eu quero substituir quem? Quero substituir x. Por que valor? Por d, né? Já que d é 3475. E aí eu vou fazer um print. Essa saída, eu digo, o momento máximo é... Novamente chamo módulo, ponto 2f, fecho, chamo o módulo, coloco a variável que eu estou querendo saber, que é o mmax, abro, vírgula, abro outra string, agora kilonewton vezes metro. Então eu coloco ponto m, fecho e faço a saída. Então aí ele já descreve para mim. O momento máximo é 118,16 kN vezes metro. Bem, vamos voltar aqui a viga e reparar o seguinte. Eu vou fazer os momentos funcionais para gerar o gráfico. Então eu tenho A, B e C, que eu devo saber os momentos. Aqui eu sei que é 0. E aqui nessa extremidade é 0. E sei que aqui vai gerar um momento positivo, negativo nessa região e positivo nesta. Então eu tenho que construir duas funções. Uma função de A até B e outra de B até a extremidade, que eu não coloquei uma literal, mas seria um C aqui, por exemplo. Mas por que eu tenho que fazer assim? Veja bem, o momento é uma função contínua de segundo grau, tá? É uma parábola. Mas ocorre que as reações de apoio fazem com que essa função perca, né? Ou seja descontinuada. E aí eu não consigo resolver. Então, para isso, eu tenho que levar em conta a descontinuidade. Ou seja, eu tenho uma curva até aqui e outra curva daqui até a extremidade. Então, são duas funções. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer dois trechos, né? Então, o primeiro trecho, eu vou colocar só um comentário para a gente não perder tempo. Eu tenho de 0, né, menor ou igual a x. Né? Aliás, é isso mesmo, x vai ser igual ou maior a 0. E menor ou igual que 8. E agora aparece algumas técnicas que eu tenho que usar. Primeiro,
tá? Nada disso vai funcionar se antes eu não chamar uma biblioteca. Então, eu vou chamar aqui uma biblioteca, que é uma biblioteca numérica. Então, agora eu vou pegar e importar essa biblioteca, chama-se NumPy, ou seja, Numerical Python, como NP. Veja que eu fiz diferente daqui. Quando eu chamei esta biblioteca, eu importei tudo, porque ela é pequena. Então, ela não vai carregar muito na memória. Mas esta aqui ela é muito grande. Então, eu chamo com esse apelido, né? Que aqui significa como NP. E toda vez que eu quiser usar alguma função do NumPy, antes eu tenho que colocar NP. Ponto, e aí a função. Muito bem. Então, agora eu vou construir um vetor aqui para esse trecho. Como é que eu faço isso? Então, eu vou chamar de x1, tá? Já que é o primeiro trecho. Vou colocar NP, eu posso usar NP Arrange, o NP Linspace. Eu gosto de Linspace. NP Linspace. O que é que eu faço? Eu coloco o início, coloco o final é 8 desse vetor, e aí eu coloco em quantas partes eu quero dividir esse trecho. Eu vou dividir em 100 partes. Por que eu divido em 100 partes? Se eu dividir, por exemplo, em 8 partes, a curva não vai ter sinuosidade, vai ter quebras porque os pontos vão estar um tanto quanto afastados. Então, agora, a próxima é escrever aqui esta função. Então, eu tenho aqui a função M1, não é? Eu tenho aqui M1 igual a eu vou preferir, né, para não ter dúvida, chamar pelos valores. Então, eu já tenho os valores aqui de VA e VB, olha, VB, VA é 68,75. Então, eu vou escrever 68,75 vezes quem? Vezes x1, tá? Menos, e aí eu vou escrever a carga, né? 20 vezes x, menos 20 vezes x, que no caso é x1, vezes x1 de novo, só que desta vez dividido por 2. Então, eu já defini esta função. Eu vou copiar aqui para facilitar e fazer o segundo trecho. Tá? Então, esse segundo trecho que eu vou copiar aqui. Aqui eu vou escrever de 8, não é isso? 8 menor ou igual que x, menor ou igual que 11. Então, eu vou agora de 8 a 11. E aí, é claro que o x2 aqui eu vou mudar. O Linspace começa com 8, termina com 11. Veja que eu não tenho necessidade de dividir em 100 partes. Esse trecho aqui é menor, eu vou dividir em 50 partes. Essa divisão de partes depende de quem está fazendo aqui o script. Obviamente, eu poderia colocar aqui 1 milhão, mas para quê? Só para usar o processador? Então, não é de interesse. O interesse é que eu tenha uma visualização razoável para que eu possa entender o fenômeno. Aqui eu vou chamar de M2. Então, M2, vou trocar aqui por X2, X2, X2. Bem, agora eu vou voltar aqui para esta imagem, que é a viga. E nota que aqui eu vou ter também, para chegar a essa extremidade, eu vou ter VB vezes x. Mas que x é esse? X menos o que já foi percorrido aqui, menos 8. Então, se é VB, vou pegar mais, né?
mais, eu vou olhar aqui qual é o valor de VB, né? O valor de VB é 151,25 mais 151,25, 151,25 vezes x menos 8. Então eu construí aqui os momentos, ok? Vou fazer agora, vou voltar aqui, dar um espaço, vou construir os esforços cortantes. Ora, eu sei que é a derivada, então Q1, a derivada desta primeira, né? Então é 68,75. Poderia resolver antes tudo no SimPy, mas eu estou preferindo fazer aqui direto, né? E esta aqui vai ser, né, se eu derivar aqui ao quadrado, vai ser 40 dividido por 2 menos menos 20x1 ao quadrado, 40 menos 20x. Menos 20 vezes x. Se eu reparar, eu já fiz isso aqui, olha, está aqui. Bem, com relação à segunda aqui, é claro que aqui é x1, tá? Não esqueça disso. Eu vou copiar aqui. Vou fazer aqui Q2. Q2 aqui, eu vou mudar aqui apenas, né, olhando para cá, M2, aqui é 151,25, né? M2, não, tá certo, 68,75 menos 20x, x2, ok? E aqui eu tenho 151,25x, vai ficar 151, aqui vai ficar menos 20x2, ok? Isso em relação ao momento. Em relação à carga aqui é 151,25. Então eu vou somar 151,25 com 68,75, vai ser 220. Então está aqui a segunda derivada. Vamos rodar, ou seja, não houve erro, pelo menos de sintaxe. Não sabemos se tem erro de coerência, né? Que às vezes fica incoerente. O próximo passo agora é construir os esforços, né? Então eu vou aqui até chamar um markdown para fazer uma separação e vou colocar aqui esforços. Os esforços são momento e cortante. Não tem o normal porque se trata de viga plana, não é um quadro. Então eu faço isso aqui, separo e agora eu vou construir. Bom, a primeira coisa é passar um frame, ou seja, aliás, a primeira coisa antes do frame é importar a biblioteca. Import matplot lib pyplot. Essa biblioteca é a principal biblioteca de saída gráfica do Python. Eu vou passá-la como PLT. Ela é grande também. E aí, a primeira coisa que eu disse, né, é chamar aqui tamanho da figura. Então, PLT figure. E aí eu passo uma tupla aqui, fig size, quer dizer, tamanho da figura ou do frame, igual, eu vou colocar um padrão que até é usado muito em televisão, 16:9. Então, quando eu faço isso, nada acontece, né? Só ele vai mostrar o tamanho aqui, 1600×900. Retorno aqui, e aí eu vou fazer primeiro o teste com o momento. Então eu vou pegar PLT, plot, x1,
M1. Por quê? Porque é este primeiro trecho aqui que nós fizemos, X1 e M1. Em seguida, vou fazer o segundo trecho, PLT, plot, X2, M2. Eu vou colocar aqui uma cor, tá? Vou colocar color igual a lime. E aqui também color igual a lime. Não esqueça que aqui é uma string, né? Então eu tenho que colocar entre aspas. Onde é que eu vejo essas cores, né? Então eu posso entrar aqui no Google. Então tem aqui, acho que é Style Sheets. Não, Palette Matplotlib. Então aqui eu tenho uma lista de cores, né? Eu vou pegar esta imagem aqui, vou abrir. Então aqui eu tenho a lista de cores permitidas no Matplotlib. Então há uma infinidade. A cor que nós escolhemos foi esta aqui, Lime. Ok? Então, botando aqui, até agora não tem problema, eu vou rodar. Tá? Então ele apresentou um erro. Ele disse que não converteu para float quem, né? Tem tido esse tipo de... Então eu tenho que observar que aqui, olha só, tá vendo? X2 e aqui não está X2. Então eu vou rodar de novo e vamos ver se sai esse erro agora. Agora saiu o erro. E aí a gente nota que aqui, né? O que esse camarada quer agora? Então aqui saiu a imagem, não saiu coerente, né? Não saiu coerente. Né? 68,75, 20x2 e aqui também tá. Tá. Olha só o erro aqui. Eu coloquei aqui de 8 até 1, né? Não é de até 1, né? É até 11. Então agora vamos de novo e agora sim. Tem uma coerência em termos de valores de gráfico, mas não tem coerência como estamos acostumados a enxergar, né, a ver os momentos. O momento positivo é para baixo, negativo para cima. Então o que é que eu faço? Eu faço uma inversão aqui, PLT YLin. Esta função YLin, ela vai dizer o Y como eu quero. Então eu quero o Y começando aqui mais ou menos em 120 e terminando em menos 100. Vamos ver se isso dá certo. 120 menos 100. E agora sim, agora eu tenho uma coerência. O momento positivo estão para baixo, o momento negativo está para cima. Muito bem. Bem, eu escrevi aqui, coloquei comentário, essas duas linhas, PLT fill between. Fill between é uma função do PLT, do Matplot, em que eu passo as ordenadas e ela vai fazer um preenchimento com que cor? No caso aqui, eu escolhi a mesma dessa linha para não ter assim, diferença, né? E a mesma coisa com relação a X2.
Vamos rodar. E aqui eu tenho o diagrama de momento. O que precisaria fazer? Alguns gostam de tirar esse eixo, né? Para isso, PLT, axis, e eu passo uma string aqui, off. E ele vai retirar essas marcações que são ticks. Eu prefiro a marcação, porque ela me dá uma maior capacidade de análise, né? Porque aqui eu observo as magnitudes. Bom, eu não colocaria nada aqui para designar o rótulo do eixo X e o rótulo do eixo Y, mas colocaria um título. Então, eu vou fazer um título, PLT, SUP, vou aqui pedir uma ajuda, está aqui, ó, subtitle, e aí eu vou colocar aqui simplesmente DM, diagrama de momento. Pode colocar string dupla ou simples, mas se colocar aqui dupla tem que terminar em duplo, se colocar simples tem que terminar em simples. E aqui eu vou colocar apenas o tamanho da fonte. Eu vou colocar fonte size, embora eu possa também escolher a fonte, mas não é o caso aqui agora, nesse momento. Vou colocar 18, que é um tamanho grande. E vou fazer aqui uma saída, PLT, save, fig, e vou passar isso aqui, vamos ver assim, estudo. Não, viga, estudo, M, eu sei que é momento. Vou colocar aqui PNG. Por que PNG? Porque PNG permite edição, já que ele não deixa um fundo. O JPEG deixa fundo. E o PDF também, apesar de ser vetorial, ele também deixa um fundo. Aqui eu fecho essa string, abro mais uma outra função aqui, bbox underline ints e polegada, e passo uma string chamada type, essa aqui, para que ele caiba em qualquer material que chamar, PowerPoint, etc. Vou rodar, não onde ele está sendo gravado, então eu não coloquei. Bem, aqui eu tenho aqui, eu estou dentro dessa pasta chamada estabilidade, eu vou colocar aqui dentro de imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui antes IMG, que é aquela pasta, e vou rodar. Aparentemente deu certo. Vamos verificar aqui dentro da imagem se está aqui, né? E a gente chamou de estudo, não é isso? Não, de viga. Viga estudo está aqui, ó. Eu vou só rodar para verificar. Olha ela aqui, né? Então ela saiu bem com todos os dados. Muito bem, já posso fechar essa e voltar aqui. Bem, senhores, aqui, ó, simplesmente eu vou copiar e vou passar para esta célula. Aqui, claro, eu já importei Matplotlib, não é necessário, mas os demais eu tenho que fazer, né? Aqui eu vou mudar os valores. X2, aliás, X1, Q1. Aqui, X2, Q2. Não há necessidade de eu inverter. Aí eu vou fazer só um comentário. Por quê? Porque no caso de momento,
positivo é para cima e negativo é para baixo. Aqui, vou passar para Q1 e aqui para Q2. E no lugar de DM, né, eu vou colocar DQ. E vou chamar essa aqui de Q. E vamos verificar a saída. E aqui está o diagrama decortante. Bom, eu vou chamar aqui Word, essa máquina. Eu tenho aqui um aplicativo. Então, eu vou colocar exibir aqui, largura da página. Então, vamos supor que eu tenho aqui blá, 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 blá. E aí eu quero inserir a figura. Então, eu vou aqui inserir imagem. Vou procurar aquela pasta, está dentro de estabilidade, dentro de imagem. E aí eu procuro viga aqui, né? Para facilitar, tenho várias aqui. Está aqui, viga estudo e vou inserir. Está aqui ela. Como está lá. Então você pode colocar isso no PowerPoint, na sua apresentação. E era isto que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Só uma... não é ressalva, é mais um conselho. É claro que fazer aqui é mais difícil do que fazer, por exemplo, no F-Tool. Então, mas por que então essa insistência com o Python? Não é uma insistência, é que por aqui você tem um controle melhor do fenômeno, porque você realmente constrói como se estivesse num caderno, mas com a vantagem de ser uma ferramenta computacional e que aí o erro humano é diminuído. Era isso. Bom proveito!